Bom, eu queria começar a minha apresentação falando um pouquinho sobre tendências de comportamento do consumidor e durante essa apresentação a gente vai mostrar 5 grandes tendências de comportamento do consumidor que vão ter um impacto direto no e-commerce. Falando um pouquinho sobre a minha atuação, eu sou especialista em tendências de comportamento do consumidor, então atuo nessa área há mais de 14 anos e também lidero o Facebook IQ, que é a área de insights do Facebook. E eu tive a oportunidade, trabalhando nessa área, em desenvolver um raciocínio, que é um raciocínio que tem muito a ver com a natureza dos negócios e os desafios que a gente vem vivendo, principalmente no contexto de pandemia. A gente tem, de um lado, uma barra, que é essa barra que eu represento em preto, que ela vai nos medir a necessidade do consumidor, né? E é uma barra que ela está cada vez crescendo mais. Ou seja, quanto mais o tempo passa, mais a gente é exposto por novos produtos, novos serviços e novas ofertas, e por consequência, mais a gente tem uma evolução das nossas necessidades, né? Falando português, claro, quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Do outro lado, a gente tem as ofertas das marcas, e as marcas estão aí a cada momento tentando aí se equiparar e atender as nossas necessidades. Mas o que é natural é que exista uma diferença, um delta entre as duas coisas, né? Entre o que a gente quer e o que as marcas nos oferecem. E é exatamente dessa diferença, e analisando, pondo foco no tamanho desse gap, que a gente consegue aprofundar o entendimento da evolução das mudanças do comportamento do consumidor. Então, o que eu vou fazer hoje é dar um zoom nessas mudanças, nessas necessidades crescentes, e mostrar do outro lado quais são as iniciativas das marcas que já estão aí, de alguma forma, atendendo a essas novas necessidades. O primeiro ponto que a gente olha, e acho que mais do que mostrar as tendências, eu vou tomar 5 minutos dessa apresentação para falar um pouquinho dessa metodologia que eu desenvolvi no Facebook IQ, que vai ajudar a gente a interpretar e a fazer esse mapeamento. Ou seja, a gente tem no contexto de negócios e na vida real, uma série de observações, uma série de coisas que acontecem, mas a gente precisa ter uma forma sistemática e estruturada para separar o que é o ruído e o que é o sinal. Então, o primeiro elemento para a gente começar a fazer esse trabalho de descobrir novas tendências é o que eu chamo de premissa básica, que é o foco no presente, né? Que é baseado nessa frase que é bem simples, né? Se a gente não consegue entender o presente, o que está acontecendo agora, a gente não tem como saber o que vai acontecer no futuro. E por isso que eu não me defino como um futurista, né? Eu acho que o que eu tento ser é um presentista. É alguém que está o tempo todo recolhendo sinais do mercado, dos consumidores, das indústrias, observações do que acontece em relação a não só a faturamento, mas olhando um pouco antes do funil, do que as pessoas, quais são os temas, o que as pessoas estão falando, quais são as discussões, e a partir daí que a gente consegue um insumo, a tinta, para a gente fazer o desenho das nossas tendências. O segundo ponto é um ponto que tem a ver com como a gente consegue fazer esse processo estruturado, sabendo que a gente tem cada vez mais um número maior de dados que estão à nossa disposição, como é que a gente consegue fazer essa triagem e combinar duas coisas, né? Que é o que a gente chama, qual que é o input qualitativo, qual que é o conhecimento do especialista e como esse conhecimento é usado de uma forma objetiva para fazer a triagem e escolher o que de fato é uma tendência que é relevante. Então, a gente tem a combinação das duas coisas, né? O conhecimento e os dados, que são os dados brutos. Quando a gente combina as duas coisas, e a metodologia que a gente criou, ela está o tempo todo fazendo a combinação entre um dado bruto, uma observação que a gente faz na vida real, e a nossa análise. A grande diferença em relação a outros movimentos de comportamento de tendência é que a gente não quer só se basear na nossa expertise, né? No que seria o produto da nossa experiência, né? A gente não faz a seleção de tendências, a gente faz uma abordagem estruturada para usar os dados em favor
da nossa análise. Então, a gente combina as duas coisas, o dado com a experiência do especialista e de todo o nosso time no Facebook IQ. E o terceiro ponto, que é um ponto básico, que a gente chama de monitoramento no pulso, é baseado num raciocínio muito simples, que tem a ver com como é que a gente racionaliza a nossa ideia de futuro. Se a gente for olhar para esse gráfico à esquerda, a gente tem a nossa percepção, né? Então, essa flechinha vermelha, ela mostra para a gente o presente. E a gente tem uma tendência a olhar para o passado e fazer a projeção do futuro. Então, eu vou olhar o que aconteceu, tanto em termos qualitativos quanto em termos quantitativos, e eu vou projetar esse mesmo universo, esse mesmo vetor de crescimento para o futuro, e aí eu vou ter um cenário. Na vida real, quando a gente fala de comportamento do consumidor, e daqui a pouco a gente vai dar mais exemplos, o que acontece é uma lógica que obedece muito mais uma curva de crescimento exponencial. Ou seja, não necessariamente, principalmente quando a gente olha para tendências, a gente tem o crescimento que é exponencial. Ou seja, ele não é, a gente não consegue olhar para o passado e acompanhar esse crescimento pouco a pouco. As coisas acontecem numa velocidade muito grande e a aceleração ela é geométrica. Por que é importante a gente olhar para isso? Porque na prática, sempre que a gente for falar do futuro, a gente não pode simplesmente olhar para trás e projetar. A gente precisa entender que para um número menor de movimentos, que é um movimento de tendências, a gente vai ter o crescimento exponencial. Então a gente precisa, uma vez que a gente identifica um ponto, um vetor, que pode ser um vetor de tendências, a gente precisa antecipar essa oportunidade. Entender o processo de mapeamento de tendências como um processo de identificação de janelas de oportunidade. Porque se a gente demora um pouquinho, a curva, que é o que está representado no gráfico realidade, ela é exponencial. A gente perde essa oportunidade. E é por isso que, no lugar de ter um relatório anual, a gente tem um processo que não para. Nosso time, só no último ano, fez mais de 100 estudos de comportamento do consumidor. E o que a gente quer com isso é cada vez mais prover informações frescas no pulso para o mercado, para que a gente ajude os tomadores de decisão do lado das marcas e do lado das agências a cada vez mais aproveitar a oportunidade enquanto esses movimentos ainda são incipientes. Então, basicamente, a nossa metodologia é dividida em 4 partes. Na primeira parte, a gente observa o que está acontecendo no mundo. Então, o que é uma observação? Uma observação pode ser o lançamento de um novo produto, o lançamento de um novo serviço, de um novo modelo de negócio, de um novo aplicativo, de uma nova startup, de uma nova campanha, ou seja, tudo que está gerando, ou pode ser ainda um tópico de interesse, um assunto que está crescente, que ganha relevância de uma hora para outra. Então, a gente coleta observações de coisas que acontecem. E nesse primeiro momento, a gente faz um filtro e desenha hipóteses. Será que a gente combinando observações, a gente tem que ser o esboço de uma tendência de comportamento? Como é que a gente sabe disso? Na prática, a gente não sabe. A gente avança para o ponto 3 da metodologia, que a gente chama de validação, que é onde a gente faz estudos quantitativos, estudos com consumidores, que vão nos ajudar a entender e a fazer um filtro de relevância em relação à importância dessas hipóteses e se elas têm potencial ou não para virar uma tendência. Por último, aí sim a gente faz a projeção. Então, a gente não parte da projeção, e por isso que o tema dessa apresentação é que a gente quer tirar a adivinhação do processo de tendências. Né? Antes da projeção, a gente tem outras 2 etapas quantitativas que vão ajudar a dar sustentação e embasamento para as tendências que a gente descobre. Então, a gente parte sempre do ponto 1, que é o contexto. Né? E tem uma pergunta-chave, sempre que a gente identifica uma mudança de comportamento do consumidor, que a gente se perguntar por que isso está acontecendo agora. Né? Então, essa é realmente uma mudança genuína? É uma coisa nova? Ou é simplesmente um comportamento que ganha e perde relevância ao longo do tempo? Então, o que a gente tenta identificar é qual é a singularidade, né? Qual é o fato que torna esse movimento urgente, que vai levar a comunidade de negócios para a ação. Em seguida, aí a gente faz o desenvolvimento de tendências, a gente coleta observações, proof points,
define, né, escreve a ideação, né, o que seria o conceito, né, a base da tendência, e a gente busca exemplos da vida real, porque a lógica é, se existe um produto, um serviço, uma campanha, uma startup que já está atendendo essa necessidade, muito provavelmente essa é uma prova de que ela já está latente, que ela já se viabiliza, ainda que seja uma, uma inovação experimental, né? E a gente usa muito startups, pequenos negócios, para fazer esse mapeamento, porque é onde eles têm, onde a gente consegue ter no pulso mudanças, né? São as organizações que conseguem agir mais rápido e se movimentar. Por último, no ponto 3, aí a gente pensa, faz esse processo de ideação focada no futuro, né? Como é que essa tendência se comporta em diferentes setores, em diferentes mercados e para diferentes gerações, né? Então, a gente vai olhar muito, e hoje, o filtro que eu usei hoje para montar essa apresentação, é claro, pensando no tema desse evento, é a gente olhar muito para o que vai ter vai reverberar aí para a indústria de e-commerce. Então a gente tem, falando de comportamento, né? Existe um estudo clássico que mostra que a gente precisa de 66 dias para criar um novo hábito, né? Por isso a gente teve um grande laboratório aí, que foi o período da pandemia, que foi um período em que não só a gente teve esse tempo aí, um tempo muito maior, mas a gente teve esse momento de reflexão e de consolidação dos hábitos. Então é um momento bem singular para quem estuda comportamento do consumidor, né? Tanto que a gente já para de falar da pandemia, dos efeitos, e a gente passa a falar simplesmente de mudanças de comportamento, porque é uma coisa que foi tão forte e trouxe tantas implicações e tantos impactos, que vale a pena agora a gente focar, ser mais específico e focar na natureza dessas transformações. Né? Claro, para o tema de hoje, né, a gente vê que 3/4 dos brasileiros usaram pelo menos uma nova plataforma de compras digitais desde o início aí da pandemia, né, e metade pretende comprar mais ainda no futuro. Enfim, a gente tem milhões de dados aí que já foram apresentados hoje e vão ser apresentados aí ao longo desse evento, que mostram basicamente o crescimento do e-commerce, da compra online, da compra por celular, da compra nos aplicativos de lojas, e esse crescimento também guiado a consumidores que não tinham o hábito de fazer essas compras no meio digital. Tá? Então, esse é o grande vetor de transformação, e aí, a partir daí, a gente tem o desdobramento, e eu trouxe hoje 5 tendências de comportamento do consumidor que tem um impacto direto e que a gente descobriu aí recentemente. Né? Nosso time, a gente produz a cada 3 meses um relatório de tendências de comportamento do consumidor. Aqui eu fiz uma seleção especial das últimas 3 edições, né? Ou seja, dos últimos 9 meses. Né? Então, vou falar um pouquinho sobre cada tendência e sempre com a lógica de explicar, dar a definição do movimento, mas trazer também sempre para o que é tangível, né? Então, mostrar como isso está ganhando forma no mercado, na vida real, e como os consumidores validam esse movimento. A primeira tendência a gente chama de fogo, né? Que significa fear of going out, que é o medo de sair de casa. Então, não preciso nem explicar, né? Então, vamos focar muito nos impactos que esse movimento trouxe para os consumidores. A gente fez uma série de estudos sobre esse tema. O mais recente deles incluiu o Brasil e México, onde a gente pôde ver essa transformação e o teor, né? O que a gente traz de oportunidade, o que vai mudar daqui para frente, né? Depois do surgimento dessa mudança. Né? Então, a gente teve um impacto direto, olhando para toda a cadeia, né? A redução do número de visitas dos pontos de venda autônomos ou vending machines ganhando importância, o crescimento de cobrança automática, do contactless. Então, esse é um ponto também que a gente viu explodindo, não só no Brasil, mas em escala global, e uma grande oportunidade que tem a ver com serviços de assinatura, né, que é o grande desafio, uma tensão aí entre varejo e empresas de consumo, mas na prática os consumidores verbalizando o quanto é importante para eles e o quanto é conveniente ter seus produtos entregues na porta de casa com uma recorrência. Né? E aí um pouco a gente vai explorar um pouco esse tema também. Na prática aqui a gente vê uma série de inovações que basicamente vão atender à nossa necessidade de ter o mínimo de contato possível, não só a interface, o contato cara a cara
com o atendente, mas também o contato físico com qualquer tipo de aparelho ou de objeto, né? E a gente teve, esse é um exemplo de um armário nos Estados Unidos, que é uma máquina de vendas em que ela consegue não só armazenar produtos, mas também, enfim, refeições e ela tem um sistema de validação. A gente teve esse mesmo modelo sendo replicado em escala global e outras iniciativas surgindo também no Brasil, no Peru, no Chile. Então, esse é um movimento que valida essa tendência, né? O quanto cada vez mais a gente vai ter, e muito nos condomínios também a gente vê esse crescimento de lojas embarcadas dentro de condomínios que vão facilitar não só o vetor de conveniência, mas também a questão de saúde e de segurança. Iniciativas experimentais, aí a gente tem visto também de entrega sem contato, de entrega via drone, então esse é um outro movimento que tende a crescer muito, né? E acompanhando também a evolução das conversas relacionadas a esse tipo de uso, a gente vê um crescimento, né? As pessoas cada vez mais buscando saber ou tendo interesse nesse tipo de entrega e nesse tipo de automação, né? Então é o tipo de inovação que ela é puxada pelas duas pontas, né? Não só ela tem, de um lado, o interesse da comunidade de negócios, mas também o consumidor buscando saber mais, né? Então são as duas frentes. E a gente deve ter para o futuro, né, um desejo crescente por parte do consumidor por experiências facilitadas, experiências que reduzem o contato, que reduzem o tempo dentro das lojas, que reduzem não só o tempo, mas o esforço cognitivo que a gente tem quando a gente faz uma compra, a tomada de decisão, isso a gente deve ter de uma forma muito crescente, né? Também por isso, falando um pouco de entrega sem contato, que a gente vê o crescimento explosivo de modelos de varejo como BOPs, né? Que é você comprar online e retirar dentro da loja, né? O quanto isso está ajudando os consumidores, porque na prática a gente tem o melhor dos dois mundos, né? O consumidor tem a facilidade de comprar online, mas ele também tem, principalmente nos casos em que ele tem uma urgência em receber esse produto, ele tem uma possibilidade de ter o produto imediatamente, né? E mesmo para o ambiente físico da loja, o que isso significa? Uma mudança de layout na loja, um caixa que vai atender especificamente esse tipo de entrega, para que o consumidor não precise entrar na loja para retirar esse produto, né? Ou uma mudança no layout da sinalização, para que o consumidor, uma vez que ele tenha decidido a compra, ele não perca tempo, ele não passe muito tempo dentro do ambiente da loja. Então, a gente tem aí uma série de modelos que vão desde a entrega, o curbside pickup, que é a entrega na calçada, a retirada num caixa exclusivo, o sistema de assinaturas. Então, a gente tem modelos diferentes de entregar, de fazer com que o produto chegue ao consumidor, e cada vez mais o consumidor, uma vez que ele tem uma experiência positiva em um tipo de varejista, ele vai transferir essa experiência e essas expectativas para tudo que ele compra. É por isso que eu mostrei no começo da apresentação aquelas duas barras, né? Toda experiência positiva joga a barra para cima, né? E aí todo o mercado ele precisa seguir se desenvolvendo. Enfim, essa foi a primeira tendência. A gente tem falado muito, e é uma prioridade do Facebook como organização, AR e VR, né? Tudo que tem a ver com o ambiente de metaverso. E a gente tem investigando o interesse dos consumidores, o quanto eles cada vez mais participam de grupos dedicados à discussão sobre esses temas de realidade virtual, de realidade aumentada. A gente tem acompanhado em muito de perto o crescimento dessa frente, né? Então, a gente tem tanto em AR, né? O que é o AR, a realidade aumentada? É você ter uma lente para agregar camadas de informação para a realidade. Então, é quando você aponta o celular para uma trilha, para um caminho, e você consegue entender qual que é a duração dessa trilha, qual que é o nível de, se existem aclives ou não, qual que é o nível de dificuldade, ou seja, você agrega para o mundo real uma série de informações que vão melhorar a sua experiência, né? Então, uma forma de imersão em que você melhora o mundo que está ao seu redor, enquanto o VR ele transporta você, a realidade virtual, para um outro momento, para uma outra experiência, né? Então você entra em um outro mundo. E como essas duas frentes, essas duas novas tecnologias vão evoluir. Então a gente olhou um pouco
pensando do ponto de vista mais pragmático, né? Por que a gente tem investido tanto e a gente acredita que a gente está vivendo aí, segunda metade de 2021, o ponto da virada em relação a essas novas tecnologias, né? Esse é um estudo que faz a projeção de investimentos globais para AR e VR nos próximos anos. A gente deve ter um crescimento exponencial, né, das duas frentes. Por quê? Para AR, cada vez mais a gente tem uma penetração maior de smartphones e consumidores que, do seu lado, querem usar essa nova tecnologia, querem aprender e querem saber mais. Enviar os devices, os aparelhos de realidade virtual estão cada vez mais baratos, cada vez melhores, mais autônomos, né? Ou seja, eles não necessitam alguns modelos já não necessitam de um fio, ou seja, a experiência é muito melhor, muito imersiva. E a gente tem o 5G, que vai ser também uma revolução na medida em que a conexão vai se tornar universal, né? Ele vai viabilizar a comunicação entre devices, entre objetos, então a gente deve ter esse crescimento exponencial. Por isso é tão importante a gente prestar atenção nesse ponto, né? Esse mapa ele mostra, né, no nível global, o quanto as pessoas, os consumidores, enfim, como nós, têm interesse ou estão cada vez mais interessados nesse tema, né, nos temas de AR e VR, né? Um dos números aí é o número do Brasil, que vai mostrar que cresceu 80% em um ano o interesse nesse tipo de tecnologia, né, em grupos que são dedicados à discussão desses temas. E isso envolve não só o consumidor final, mas o interesse ele leva a uma relação em cadeia aí para desenvolvedores, para empresas que vão investir nessas tecnologias e marcas da comunidade de negócios cada vez mais investindo nessa frente também, né? A gente acabou de fazer um estudo agora no mês anterior, em julho, sobre as expectativas, né, dos consumidores em relação a essas tecnologias para a realidade virtual, né? Para o que a pessoa acha que ela vai ter como benefício, né? Então, o que eles nos dizem, né? As pessoas querem cada vez mais conhecer um produto sem precisar ir à loja, comprar com uma interação que não necessariamente seja uma interação cara a cara, fazer compras sem distanciamento social, ou você vivenciar um evento esportivo de uma forma diferente, né? Quando a gente fala de realidade aumentada, né, as expectativas, primeiro ponto clássico, né, uma das primeiras inovações é você testar um objeto em um ambiente, né, fazer esse teste, essa simulação, você entender como funciona um manual para montagem de um eletrodoméstico em 3D, você entender melhor os ingredientes dentro de uma embalagem, experimentar uma roupa, uma maquiagem, enfim. Então, aqui a gente tem uma série de usos que já estão na cabeça das pessoas, que é o que faz uma tecnologia se tornar realidade, né? Já existe essa expectativa muito forte da parte deles, né? E a gente vê também em outros usos, né? No caso de Oxford, programas de realidade virtual que já simulam ou já fazem um treinamento mais imersivo para cirurgias, né? E o quanto isso pode ter um impacto direto aí na qualidade do treinamento desses profissionais. A gente fala também sobre experiências de compra invisíveis, né? O que são experiências de compra invisíveis? A gente tem um estudo que chama Zero Friction Future, que fala sobre a qualidade da jornada do consumidor, né? A gente fez mais de 40 estudos nos últimos meses, esse estudo em 10 países da América Latina e na América Central também. E aí o que a gente tem investigado é que muitas vezes a jornada perfeita de compra do consumidor, principalmente nos meios digitais, é a jornada que é invisível, ou seja, ela não existe, né? Você consegue comprar online sem ter interação, você consegue fazer compras sem necessariamente ter uma preocupação com a saúde, você consegue ter um tipo de experiência em que você não precise tomar decisões em sequência, ou seja, não necessariamente uma jornada com começo, meio e fim, mas você pode ter sugestões de compras. Então, ela vem muito dessa expectativa que a gente tem de que toda vez que a gente faz uma compra, a gente tem um esforço cognitivo, que muitas vezes ele é um esforço que pesa muito mais do que o dispêndio de tempo e o investimento financeiro, né? Então, por isso é tão importante a gente ter esse tipo de tendência em mente.
né? A gente tem como exemplo Lavô, que é uma startup brasileira que se define como uberização de serviços, né? Ou seja, como a partir de um agendamento você consegue receber uma equipe na sua casa, no seu condomínio, e essa equipe vai fazer a lavagem do seu carro, né? Então, acho que esse é um outro ponto que mostra muito o que seria uma compra invisível, que é uma compra que você não necessariamente precisa racionalizar. E a gente deve ter esse crescimento aí cada vez mais de serviços de assinatura, serviços feitos em home, né? Ou seja, serviços que não necessitam de um esforço por parte do consumidor. O ponto 4 é um ponto em que a gente fala sobre demandas reprimidas, né? Uma tendência que mostra muitos esses últimos esses últimos anos, né, o quanto a gente vem acompanhando mês a mês, que o consumidor deixou de fazer uma série de coisas, né, por motivos óbvios. E a gente tem aqui um pouco o quantitativo, né, o quanto isso está impactando já nas compras, no planejamento de compras para a próxima temporada. Então, as pessoas já estão se planejando, inclusive financeiramente, não só no tempo, para recuperar esse tempo perdido. Isso tem um impacto direto nas viagens, nos eventos, né, eventos musicais, festivais, eventos esportivos. E aqui a gente vai olhar principalmente para novas ocasiões de consumo, né, encontros sociais, academias, esportes, né, e principalmente aí os cursos presenciais, né? Então a gente tem uma série de gastos que estão represados e que vão ser feitos no futuro próximo, né? Se tudo der certo, o que a gente espera é que a gente esteja na parte final da pandemia. Então a gente vai ter uma série de experiências. Depois a gente tem, enfim, olhando e fazendo essa investigação no mundo todo, a gente tem exemplos da China, em que já são comercializadas viagens desde já, para que o consumidor consiga se programar. Então, esse é um exemplo de uma startup chinesa de viagens que comercializa pequenos pacotes de viagem surpresa. Aqui a gente tem também um esquema da Austrália de financiamento de compra com antecipação de viagens e que você consegue já pagar desde já. Então, a ideia é capturar essa demanda reprimida em antecipação para conseguir aproveitar aí esse momento do consumidor em que ele tem a necessidade, ele começa a vivenciar a jornada, a viagem, no momento em que ele toma a decisão. Então, quanto eles conseguem capturar e antecipar essa janela de oportunidade, né? Então, a gente deve ter cada vez mais aí oportunidades para marcas de todos os setores, CPG, varejo, e-commerce, viagens, automóveis, entretenimento, para começar a captar desde já esse movimento, e uma vez que a gente passe aí, se tudo der certo, para um cenário de maior estabilidade, elas consigam aí ter essa receita antecipada. E a gente fala também de social gaming, né? Social gaming basicamente é uma tendência que a gente observou muito olhando para o fenômeno de crescimento de game, que já existia antes da pandemia, mas ele tomou um novo corpo durante esse período, durante a quarentena, que o jogo ele serviu como plataforma para encontros sociais. Então, basicamente, a gente tem muitos jogadores que se reúnem com amigos num ambiente de encontro social, mais do que pensar na performance do jogo, mas ter uma evolução aí do que seria a mesa de bar do futuro, né? Então a gente vê esse movimento crescendo e mesmo depois da pandemia, esses consumidores verbalizando que continuam ou que pretendem continuar a promover esses encontros, que, enfim, necessariamente essa foi uma mudança e abriu uma nova oportunidade para esse setor que já é um dos setores de mais crescimento aí no Brasil e no mundo, né? Um exemplo, a gente teve até uma parada do orgulho LGBTQIA+, foi uma parada virtual, em que a gente teve aí, enfim, uma experiência VR desse evento. Então, a gente deve ter outros exemplos dessa tendência, né? Cada vez mais a gente deve ter, então, o ambiente virtual como ambiente para conexão, né? Para conexão social e, em alguns casos, para conexão no trabalho também. Então, essa foi a apresentação, tentei apresentar aí de uma forma mais objetiva possível essas tendências que a gente separou para vocês.
eu queria aproveitar para convidá-los a visitarem o nosso site, que é o facebook.com/iQ, o site em que a gente concentra aí a boa parte dos nossos estudos, a visitar nossa newsletter, que é a Facebook IQ, em que a gente vai ter aí mês a mês todos os destaques dos novos lançamentos de estudos e a me seguir também no Instagram. Fabrício, de novo, muito obrigado e nos vemos na próxima. Obrigado, foi um prazer. Até logo. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!